Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa reunião pública das nossas casas espíritas, a Fraternidade Espírita A Caminho da Luz de Monte Azul e a Associação Espírita Deus, Cristo e Caridade de Mamonas. Hoje nós iremos dar continuidade ao estudo do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que reflete a máxima: há muitas moradas na casa de meu Pai. Hoje iremos nos concentrar nos itens 6 e 7, que trata da destinação da Terra, causa das misérias humanas, ou a posição da Terra na escala evolutiva dos mundos, e onde se encontra a explicação para as lutas e as dificuldades dessa vida. Então permaneçam conosco, convidem seus amigos neste momento, divulguem a nossa palestra para que possam vir também aprender e esclarecer com tudo aquilo que a doutrina espírita tem para nos oferecer de conhecimento sobre a nossa existência, tanto material como espiritual. Então vamos começar com a nossa prece, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, pedindo o amparo da falange do Espírito da Verdade, para que possamos ter a correta inspiração do tema que precisamos abordar, aprender nesta noite, e que possamos também receber o auxílio espiritual conforme a necessidade particular de cada um e conforme a necessidade coletiva da nossa cidade de Mamonas, da nossa cidade de Monte Azul, do nosso país e do nosso planeta. Que cada lar neste momento seja visitado pelos benfeitores do Cristo e envolvido em vibrações de muita luz e de muita paz. Graças a Deus, que assim seja. Muito bem, então nós iremos tratar da posição do planeta na escala evolutiva e nós veremos que nesses itens 6 e 7, o Evangelho segundo o Espiritismo traz uma resposta para um questionamento que muitos de nós, com certeza, já fizemos em algum momento da nossa vida, ou já ouvimos algum amigo fazer essa pergunta. Se Deus existe, se Deus é bom, se Deus é poderoso, por que há tantos males na Terra? Por que Ele não acaba com a fome no mundo, com as guerras, com a violência, com os desastres naturais? Inclusive, essa é uma pergunta muito utilizada por aqueles que não creem, para questionar a existência de Deus. Porque muitas vezes, se nós formos realmente esperar que um Deus poderoso e bom prove isso agindo no mundo, era de se esperar que este mundo não tivesse maldade, não tivesse sofrimento. Por quê? Se há presença de maldade, de sofrimento, de dor, de coisas ruins, ou esse Deus não existe, o céu está vazio e nós estamos sozinhos no universo, e tudo isso que está aí surgiu por acaso, surgiu do nada, se criou espontaneamente, sem que houvesse nenhuma inteligência, nenhuma vontade superior promovendo tudo isso. Ou esse Deus nos criou e nos abandonou, como algumas correntes de pensamento afirmam, que esse Deus criou, mas depois não zela pela sua criação. Outros dizem que esse Deus criou sem ao menos ter consciência do que estava criando, né? Criou pela sua grandiosidade, mas não percebeu que estava criando. Ou esse Deus é indiferente, não se importa com as nossas dores e assim ele não seria justo e bom. Ou esse Deus é fraco e perdeu e vem perdendo para o mal. Então, nenhuma dessas teorias é condizente com aquilo que a humanidade vem afirmando
desde o despertar da sua consciência a respeito do Criador. Em todas as culturas da Terra, formulou-se a certeza da existência de uma força criadora que criou e sustenta e mantém a sua criação. E em todas as culturas da Terra, essa força criadora se caracteriza pela justiça, pela bondade, pelo amor e pelo equilíbrio. Mesmo as culturas politeístas que pensaram outros deuses, alguns perversos, mas há sempre um pai dos deuses, e este é equilíbrio, justiça e bondade. E a gente sempre insiste em dizer que aquilo que prevalece ao longo de todos os tempos, em meio a todos os povos, ali está a essência da verdade divina. Aquele conhecimento, aquela ideia que está presente nos povos mais distantes uns dos outros, ali está a verdadeira inspiração dada por Deus a respeito da sua existência, a respeito dos seus atributos e das suas leis. Se nós queremos uma verdade, nós não podemos olhar só para a nossa doutrina. Nós temos que olhar para todas as doutrinas e encontrar o que está presente em todas. Ali está a essência da verdade, mesmo que muitas vezes ela está traduzida em várias linguagens culturais. Então, se nós concluímos que há a existência de uma força criadora e de uma força que sustenta a criação, que nós, em nossa cultura, damos o nome de Deus, permanece o questionamento. Por que que esse Criador permite o sofrimento da sua criatura? Permite a presença da dor e do mal em meio à sua criação. Então, para compreendermos essa questão, os itens 6 e 7 vêm nos mostrar que, primeiro, essa presença do mal e da dor não é uma característica de toda a criação divina. Se nós consideramos que o universo todo faz parte da criação e que as criaturas estão espalhadas por todo esse universo, nós não precisamos pensar que em toda a criação existe o desequilíbrio. O mal é produto do desequilíbrio. Então, é uma característica de regiões como o nosso planeta. E nós já vamos entender o porquê disso. Mas antes de nós nos determos nessa questão, eu quero voltar nessa frase que eu acabei de dizer, que o mal é consequência do desequilíbrio. Nós chamamos de mal aquilo que nos faz sofrer. Consideramos o mal aquilo que nos traz dor. E se nós observarmos bem, tudo aquilo que nos faz sofrer é aquilo que vai contra a nossa expectativa, o nosso desejo ou o funcionamento natural do nosso corpo, da nossa mente e contra o funcionamento das nossas relações. Então, o mal é sempre aquilo que vai na contramão, porque quando vai na contramão daquilo que é natural, daquilo que faz bem, o resultado vai ser desagradável. E esse resultado desagradável nós damos o nome de mal. E aquilo que nos faz bem, aquilo que está de acordo com a nossa expectativa e com o fluxo natural do nosso corpo, da nossa mente e da coletividade, nós damos o nome de bem. Então, o primeiro ponto que nós devemos ter bem claro é que o mal não tem uma existência em si. E Santo Agostinho já falava isso lá na Idade Média, que o mal, ele não tem uma existência, não existe o ser do mal. Essas ideias de anjos que caíram do céu e de anjos que se tornaram maus, são ideias construídas pelas culturas, pelas tradições, numa tentativa de explicar essa aberração que é o mal.
Então, na busca de justificativa de como pode surgir o mal em meio à criação, em meio a uma natureza que em tudo é perfeição, criaram-se as ideias dos anjos decaídos, dos orixás desobedientes e muitas outras ideias que cada cultura foi criando de um erro que foi cometido por algum ser mitológico e que causou a entrada do mal no mundo. Mas nós podemos nos basear nessa fala de Santo Agostinho: o mal é ausência, ausência do bem. A mesma afirmação é feita por Emmanuel, mentor de Chico Xavier, e por todos os outros autores espirituais. O mal é produto de uma ausência. Então não existe o ser do mal, o anjo do mal, existe a ausência do bem. Assim como a escuridão só existe na ausência da luz. Não tem a existência, não tem uma substância escuridão, não tem o ser escuridão. É produto da ausência da luz. Acendeu a luz, a escuridão deixa de existir. Então, do mesmo modo, o mal é produto da ausência do bem. E o que é que nós chamamos de bem que eu acabei de falar? O equilíbrio. Aquilo que traz bem-estar. Então, quando nós agimos de acordo com as leis divinas, nós entramos em equilíbrio. Nós entramos em equilíbrio conosco mesmo, com a nossa saúde física. Quando nós agimos de acordo com as leis naturais, que são leis divinas, nós entramos em equilíbrio em nossa saúde física, em nossa saúde mental, em nossa saúde moral. E quando nós estamos em equilíbrio com as leis coletivas, são os princípios éticos que regulam a nossa convivência uns com os outros e que foram sintetizados lá nos ensinamentos do Evangelho e nos ensinamentos dos sábios de todos os povos, nós produzimos bem-estar. E esse bem-estar é a nossa experiência do bem. Mas quando nós agimos contra tudo isso, surge o desequilíbrio. E esse desequilíbrio vai nos prejudicar, vai nos machucar. E aí nós temos a experiência do mal. Feito esse esclarecimento, nós vamos entender por que o mal está presente na Terra e Deus não retira. Tem a ver com a posição do nosso planeta na escala evolutiva. E para nós entendermos, nós vamos retomar um pouco a semana passada, quando nós vimos as categorias de mundos. Então, vimos que os mundos criados, eles iniciam no estágio muito primitivo. Então, entendamos em primeiro lugar, o espírito recém-criado por Deus, nos diz a codificação espírita. Ele sai das mãos do Criador simples e ignorante. Não ignorante no sentido de bruto, mas ignorante no sentido de não possuir conhecimento. Toda sua herança divina está adormecida e ele precisa despertar esse potencial que herda do Criador, fazendo suas próprias experiências. Por que isso? Para que tenha o mérito do seu aprendizado e para que aprenda a fazer o uso correto do seu potencial. Esse despertar é lento e acontece nas lutas da matéria. Então o espírito recém-criado, ele irá habitar um mundo que está também em estágio primitivo, em estágio inicial. Esse mundo reúne as qualidades necessárias para abrigar aqueles espíritos que ainda estão também em estágio primitivo. Então, o planeta Terra já foi um mundo primitivo. As mitologias de todos os povos falam de um período de caos, assim como lá em Gênesis, na Bíblia, também fala de um período de caos, onde o céu e a terra ainda estavam em fase de formação, e Deus foi organizando esse caos. O que é essa organização do caos, conforme a doutrina espírita? O processo de evolução.
Os 7 dias simbolizam as eras que passaram-se durante esse processo de evolução. E em cada era foram surgindo as estruturas para abrigar a vida. Aqui, as raças humanas se desenvolveram, passando por todos os reinos da natureza até chegar ao estado hominal, o homem primitivo. A doutrina espírita concorda com a ciência ao falar da evolução das espécies. Quando a ciência diz que a vida começou na água e ali foi se desenvolvendo, primeiro os seres unicelulares, depois os vegetais aquáticos, depois os animais aquáticos, os terrestres, e eles passaram por vários tipos corpóreos e vários processos evolutivos até chegar ao homem. A doutrina espírita também diz que em toda essa jornada o espírito estava ali, fazendo experiências com a matéria, formando corpos, até chegar ao estágio mais adequado ao desenvolvimento das suas potencialidades, que foi a forma física humana. Nesse processo, nós tivemos um longo estágio no reino animal. E desse longo estágio no reino animal, nós temos até hoje heranças. Há uma estrutura no nosso cérebro, e isso aí não é só o espiritismo que diz, mas a neurociência também fala. Nós temos uma estrutura muito primitiva no nosso cérebro. É uma herança evolutiva. E é dessa estrutura que vem os nossos impulsos, que vem o nosso instinto. Ou seja, nós ainda temos muitas marcas deste longo processo em que nós estivemos no reino animal. A espécie humana no planeta Terra ainda é muito jovem. Não faz muito tempo, se nós formos olhar a eternidade, não faz muito tempo que nós estávamos lá no reino animal. Podemos dizer que nós estamos mais perto dos animais do que dos espíritos puros, dos anjos. Isso significa o seguinte: nós avançamos a inteligência, nós conquistamos a racionalidade, conquistamos o livre-arbítrio, mas nós ainda temos a presença dos instintos, dos impulsos lá do período animal. Essa é a característica do mundo de provas e expiações, que é a etapa seguinte ao mundo primitivo. Então, o mundo primitivo é o mundo animalizado, o mundo selvagem, onde prevalece a lei do mais forte. No mundo de provas e expiações, os espíritos humanos vivem o grande desafio de fazer com que a sua racionalidade e o seu livre-arbítrio prevaleça diante dos instintos. É o momento em que o homem está apto a agir por si só, porque na fase dos instintos ele é condicionado. São tendências impulsivas para garantir a sobrevivência da espécie que ali está se desenvolvendo. A fase das provas e expiações é o momento do homem fazer uso da sua liberdade e da sua inteligência, mas ele ainda tem o instinto que ele precisa dominar. Ele precisa subjugar os instintos. E é onde acontecem as lutas de nós conosco mesmos. Porque se por um lado nós temos já a liberdade, por outro, nem sempre conseguimos fazer uso correto dessa liberdade porque deixamos os instintos falarem mais forte. Agimos em função dos impulsos. Do mesmo modo, nós já temos o senso moral, nós já temos a ideia do bem, daquilo que é correto, mas nós temos os instintos, a nossa herança evolutiva, que nós precisamos desgastar até que ela esteja totalmente dominada pela razão e pelo exercício correto da nossa liberdade. É onde surge o mal. Todas as vezes em que nós deixamos de agir em conformidade com aquilo que é racional, com aquilo que é ético, com aquilo que nos conduz ao bem, ao equilíbrio, nós produzimos o desequilíbrio.
Todas as vezes que nós deixamos a nossa animalidade falar mais alto do que a humanidade que nós já alcançamos, nós produzimos o desequilíbrio. E o fruto desse desequilíbrio é o mal. O fruto desse desequilíbrio é a fome, é a guerra, são as doenças. Tudo isso é fruto do desequilíbrio causado pelas nossas más escolhas, pelas nossas más ações, todas as vezes que nós agimos como as feras que nós já fomos e não como os homens humanos que nós já somos. Daí a grande importância de nós desenvolvermos virtudes cada vez mais elevadas e do grande esforço para pautar a nossa conduta no exercício dessas virtudes. A caridade, a solidariedade, a justiça, a verdade, a benevolência. Tudo isso, todos os princípios éticos que nos são ensinados em todas as eras, é para que nós possamos agir humanamente e deixar cada vez mais de lado a barbárie e a animalidade. Porque o mal no mundo não é obra de Deus, para que tenha que ser Deus a tirá-lo do mundo. É obra nossa. E nós não precisamos tirar a responsabilidade de nós e colocar em anjos caídos. Porque a responsabilidade é nossa. As más escolhas são nossas. Os atos errados que produzem consequências ruins para nós e para outras pessoas são nossos. Então a obrigação de corrigir também é nossa. A doutrina espírita nos ensina que demônios somos nós mesmos. Quando nós morremos, desencarnamos, carregados de maldade, e lá do outro lado nós vamos ser espíritos carregados de maldade, utilizando os recursos espirituais para induzir os que estão aqui encarnados a praticarem o mal também. Assim como os anjos são aqueles que já venceram esse mal em si e se melhoraram e se aperfeiçoaram. Então, se há demônios nos inspirando ao mal, é porque nós somos capazes do mal. Porque eles também foram homens maus. Então, o que vai acabar com o mal são as nossas ações pautadas no bem. Os males que há na Terra têm duas grandes causas que se desdobram em todas as outras: o egoísmo e o orgulho. Todas as vezes que a gente quer se sobrepor aos outros, todas as vezes em que nós pensamos somente nos nossos interesses e necessidades e não levamos em consideração interesses e necessidades dos outros. Por que há fome no mundo? Segundo estudos da ONU, uma pequena porcentagem da fortuna dos pouquíssimos bilionários que há no planeta acabaria com a fome no mundo. Então, o pão que está faltando na mesa de tantos milhões de pessoas é o que está sobrando nas contas bancárias desses bilionários. Não é obra de Deus, nem do demônio, é nossa. A violência, as guerras, são atos deliberados de líderes mundiais gananciosos. A própria violência nas ruas é fruto da má estrutura da sociedade que produz pessoas doentes que depois vão praticar a violência. Por isso a responsabilidade também é nossa de transformar isso aí. E o caminho para isso não é através da violência também. Não é querer dominar à força os violentos para que assim eles deixem de ser violentos. Isso não funciona. O mal não se corrige dessa forma. O mal se corrige pela educação. A partir do momento que nós formarmos consciência, primeiro em nós e depois em todos aqueles que nós tivermos possibilidade de educar e de conscientizar, nós iremos mudar essa realidade do nosso planeta. E quando eu digo tomar consciência em nós, é pelo seguinte: a gente tem uma facilidade muito grande de ver o mal
na prática do outro. Mas nós não costumamos ver o mal em nós. Isso é por causa do orgulho. A gente não tolera o mal em nós, porque nós sabemos que o mal é ruim, é feio. Então a gente prefere fechar os olhos e olhar só o mal que há no outro. Mas o mal não é só as guerras causadas pelos líderes mundiais, não é só a fome resultado da concentração de renda de uns poucos milionários, não é só a violência causada pela má estrutura na sociedade mal gerenciada pelos seus líderes. Não é só isso, não. Os pequenos males do dia a dia, a maledicência, o ódio que nós cultivamos dentro de nós mesmos, porque o nosso ego ferido não nos permite perdoar as ofensas, são os nossos maus sentimentos, a inveja, o ciúme, o ressentimento, tudo isso contribui para o mal. Então nós precisamos ter a coragem de identificar o mal na nossa prática, na nossa fala, nos nossos pensamentos, na nossa conduta e começar a corrigir em nós. Porque se cada um corrigir o mal em si, a gente não precisa se preocupar com o que o outro está fazendo. Cada um estará fazendo a sua parte. E basta nós lembrarmos de que esse mal em nós é uma herança evolutiva que nós precisamos nos desfazer dela. Às vezes a gente não tolera o mal em nós porque a gente fala, não, peraí, eu não sou uma pessoa ruim. Ninguém é uma pessoa ruim. Nós somos criação divina. O espírito mais trevoso também saiu de Deus. Há um ser divino dentro dele. A essência divina está dentro dele. A essência divina está dentro de nós. A essência divina está dentro do criminoso. A essência divina está dentro do líder mundial que está produzindo guerras. A essência divina está dentro dos milionários que estão concentrando a renda que deveria acabar com a fome. Só que essa essência divina está ainda eclipsada pela carapaça de ignorância e de barbárie que nós ainda carregamos do nosso processo animal. E é isso que nós precisamos desfazer. Então, os especialistas também em psicologia diz que o egoísmo, o orgulho são heranças evolutivas de uma época que prevalecia a lei do mais forte, a lei da selva. Então era preciso defender com unhas e dentes a sua espécie, o seu alimento. O animal não divide a sua caça, não divide o seu território. E o orgulho era a necessidade de se mostrar forte, de se impor diante do outro animal para se defender. Nós temos essa herança, só que nós não precisamos mais dela. Nós não precisamos mais agir assim, porque nós não somos mais animais. Nós somos humanos, nós somos seres sociais. Nós nos relacionamos uns com os outros agora. Agora nós podemos compartilhar. Então, nós precisamos desgastar essa herança antiga para nos desfazer dela. Mas a gente só consegue se desfazer se a gente entender que ela está presente em todos nós. Não é só no outro, não. É em mim também. E a gente poder desgastar isso em nós para que possamos ir para a próxima etapa, que nós já estamos pertinho de chegar lá, que é o mundo de regeneração. O mundo de regeneração é aquele em que o ser humano já se tornou ético. O ser humano já entendeu o caminho do equilíbrio. O ser humano já deseja agir de acordo com o que faz bem e com as leis divinas. No mundo de regeneração, o ser humano ainda passa por lutas, ainda passa por dores, ainda passa por provas, ainda há a presença da doença, ainda há a presença da morte, mas o ser humano já entende essas lutas como caminho de aperfeiçoamento, como provas que vêm para ensinar lições, para melhorar o caráter, para nos tornar mais fortes. E aí todos são chamados a trabalhar para essa construção de um mundo melhor, de um mundo de paz, para essa formação de uma nova consciência da humanidade e para que possamos, finalmente, fazer com que, pelo exercício das virtudes e dos princípios éticos, que são a mesma coisa, o que nós chamamos de virtudes são os princípios éticos,
a gente possa finalmente deixar para trás a fase da barbárie, da animalidade, dos instintos, e assim caminhar para a próxima etapa, que é de mundos ditosos, onde já não há a presença do mal. Na próxima semana, nós vamos continuar esta conversa lá nos itens 8 a 12, quando trata de mundos superiores e inferiores. Então vamos fazer uma comparação aí entre os mundos que estão lá nos estágios iniciais desse processo evolutivo e os que já estão concluindo esse processo. Então todos são convidados a estar conosco novamente. E agora nós iremos para o momento do passe. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco até agora. Que Jesus lhes abençoe. Muita paz. Fiquem com Deus. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos caem uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve.
Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.